meus amigos, olá minhas amigas. O tema do canal do Dr. Rigo hoje é suturas cirúrgicas. Os objetivos de uma sutura são evitar a infecção da ferida cirúrgica, promover uma hemostasia adequada da área, diminuir o tempo de cicatrização e favorecer melhor resultado estético ao ferimento, levando de uma ferida aberta para uma ferida suturada um melhor resultado. O que você deve fazer antes de iniciar uma sutura? Primeira coisa é você checar o material. Realizar asepsia e antissepsia com a remoção de toda a sujeira de possíveis corpos estranhos que existam no ferimento, para que você possa iniciar o processo de anestesia das bordas ou até mesmo mais profundamente, se necessário for. Aí você deve observar a regularidade do ferimento. Se o ferimento foi produzido por uma faca, é um ferimento linear, você vai ver bordos bem retos. Entretanto, se foi produzido por uma garrafada, por exemplo, ou produzido por alguma forma contundente, você poderá ter tecidos e bordos irregulares, que nesse caso precisam serem debridados. Antes de fechar o ferimento, você precisa testar essa aproximação das bordas. Ela deve ocorrer sem que ofereça tensão. Não se deve fechar ferida cirúrgica ou não com pontos sob muita tensão, porque no pós-operatório imediato ou até mesmo um pouco mais à frente, poderá haver uma ruptura. Para suturar, precisa estar feita a hemostasia para que não exista a possibilidade de formação de hematomas no pós-operatório e isso comprometer o resultado cirúrgico, porque os hematomas tendem a infectar. Deve evitar também a formação de espaço morto, ou seja, por exemplo, você retira um lipoma, que é um tumor de gordura, e no local do lipoma vai ficar um espaço vazio. Esse espaço vazio a gente chama cirurgicamente de espaço morto. Se você deixar esse espaço, ele pode ser local para a formação de seroma ou mesmo a formação de hematomas, e isso pode, no pós-operatório, levar à infecção. Deve escolher qual a técnica cirúrgica adequada para o plano que você está suturando. Pois bem, esses planos é quem define o tipo de fio que você vai escolher, porque cada fio é específico para um determinado plano, e isso eu falei no vídeo sobre fios cirúrgicos aqui do canal. Deve realizar a sutura por planos, ou seja, não deve misturar os planos. Você está no plano mais profundo da aponeurose, você sutura toda a aponeurose. Daí você faz a sutura, a aproximação dos músculos, a aponeurose anterior, se for o caso, aproxima o subcutâneo e, por fim, a pele, para que o seu plano de sutura seja diferenciado e você consiga separar e consiga ter melhor resultado estético. Observar toda a técnica de sutura durante todo o procedimento. A ruptura de técnica cirúrgica é responsável quase sempre por infecções do pós-operatório ou resultados insatisfatórios. Qualquer corpo estranho que seja notado ao realizar o procedimento cirúrgico, ele deve ser removido e a lesão deve ser novamente limpa com soro fisiológico para que você proceda o fechamento completo da sutura. Temos vários tipos de pontos a oferecer para os diversos tipos de suturas. Eu diria que o ponto mais comum é o ponto simples. Às vezes você pode utilizar pontos intradérmicos, ou seja, pontos dos quais o fio não aparecerá no trajeto da sutura. Esses pontos intradérmicos, eles produzem um resultado estético muito bom, porém eles têm um problema quanto à capacidade de sustentar ou de resistir a tensões. E muitas vezes, quando se quebra o fio, toda a lesão pode vir a ser aberta. Quando você tem áreas com muita tensão, existe um ponto chamado Donati. Esse ponto de Donati ele tem a finalidade de dar repouso às bordas da cirurgia. Você pode optar por uma sutura em chuleio,
ou seja, uma sutura contínua que aparece na pele. Essa sutura é muito usada porque é rápida, é econômica e também produz uma hemostasia da borda da ferida cirúrgica. Existem vários tipos de pontos, existem vários tipos de maneiras de fechar as feridas cirúrgicas. Podemos utilizar pontos separados, podemos utilizar pontos contínuos traspassando a ferida, podemos utilizar pontos isolados, como eu já mencionei, pontos contínuos e intercalados, no exemplo 4, e no quinto exemplo você observa a formação de uma sutura em dois planos. E esses dois pontos maiores, que eles têm finalidade de diminuir a tensão na linha de sutura. Os pontos devem acompanhar o trajeto da incisão de forma simétrica e equidistantes. Então, para uma boa sutura, o orifício de entrada e o orifício de saída da agulha devem estar à mesma distância da linha central da incisão. Entre os pontos deve ser uma distância permanente para mostrar a simetria entre eles. Por fim, todos os nós devem ser deslocados para o mesmo lado e podemos utilizar pontos simples, quando em algumas áreas podem ser utilizados grampos metálicos, o mesmo pode ser feito com fitas cirúrgicas nos pontos falsos, ou principalmente o uso de colas em cirurgias estéticas. Ainda observar que as suturas contínuas, como mostrado aí, elas podem ser contínuas tipo chuleio ou elas podem ser intercaladas. A diferença de uma para outra é que as suturas intercaladas elas são mais hemostáticas, enquanto que a sutura do chuleio ela é mais rápida. Entretanto, a sutura intercalada ela causa mais isquemia das bordas, enquanto que o chuleio permite uma maior liberdade para as bordas. Quando realizamos as suturas, temos que saber qual é o objetivo. Se a gente só está pensando em aproximar as bordas que estão no mesmo plano, a gente diz que essa sutura é coaptante. Entretanto, em alguns momentos, precisamos invaginar, inverter, botar para dentro a linha de sutura, ou seja, interiorizar essa linha de sutura. Para isso, a gente pode usar uma sutura que a gente chama de invaginante. Essa é uma sutura muito feita quando a gente faz em alças intestinais, que a gente sepulta, a gente não deixa a mucosa aparecer. Em algumas situações, podemos fazer também uma sutura evaginante, ou seja, as bordas a gente pode querer que elas saiam para fora e aí dá um reforço maior àquela sutura. Quando a gente faz correções de hérnias, por exemplo, ou mesmo suturas de tendão, ou de musculatura, podemos optar por uma sobreposição das áreas a serem suturadas, de forma que existe um reforço nessa região. E aí essa sutura a gente chama sutura de sobreposição. Para isso, nós temos vários tipos de pontos, aqui tem mais pontos para vocês verem, os pontos simples, isolados. Observe na figura como é o trajeto da agulha, o local da entrada e da saída e também o movimento circular que essa agulha faz. Então, essa observação de simetria na entrada e na saída, e assim como a distância entre os pontos, fala a favor de uma boa técnica cirúrgica. Além disso, é importante ressaltar que, embora a figura pareça que você está entrando num lado e saindo no outro lado da ferida, isso não é uma boa técnica de cirurgia. O ideal é que entre na borda, saia no meio da lesão, entre novamente no meio da lesão e saia na outra borda. Ou seja, não é aconselhável entrar numa borda e sair na outra de uma só agulhada. Podemos fazer uma sutura de cocheiro horizontal, ou seja, no qual a aproximação dos bordes acontece sem que o fio traspasse a linha de sutura. Esse tipo de ponto é importante quando a gente tem uma tensão muito grande entre os tecidos. Daí, quando você utiliza essa técnica, você está distribuindo melhor essa tensão ao longo da sutura. Quando a sutura é mais simples, é só uma aproximação, a gente pode utilizar essa sutura em barra grega.
ou mesmo utilizar aquela mesma técnica lá como um cocheiro vertical, que seria mais ou menos parecido com o donut, né? E ainda temos as suturas intradérmicas, no qual produz esse resultado. Observe que essa sutura intradérmica aparece os pontos na entrada e na saída. Se isso for feito de agulha, desses fios absorvíveis, você só precisa tirar esses dois nozinhos e o restante do fio será absorvido pelo organismo ao longo do tempo. Se você utilizou fios inabsorvíveis, então é preciso desmanchar um nozinho desse, fazer uma asepsia, desmancha o nó, corta o nozinho e por outro lado você consegue puxar o fio e ele corre por toda a linha de sutura sem que isso cause nenhuma deiscência. A escolha do tipo de fio de sutura é muito importante e depende especialmente da sutura, do objetivo da sua sutura e do tecido, da anatomia, do local onde você vai suturar. Por exemplo, se estamos falando de pele, nós podemos utilizar fios absorvíveis e fios não absorvíveis, mas quase sempre a gente opta por fios não absorvíveis para pontos simples. Quando a gente utiliza fios absorvíveis, quase sempre a gente faz isso de forma de suturas intradérmicas, como a gente faz, por exemplo, em suturas de cesarianas, naquelas incisões de Fanny Steele, aquelas que ficam na horizontal. Quando você faz uma sutura no subcutâneo, aí quase sempre pode ser sutura de ponto simples, pode ser um chuleio, e nesse caso a gente deve optar por fios absorvíveis, porque os fios inabsorvíveis, com o tempo, eles tendem a sair pela pele e causar processos inflamatórios tardios. Quando precisamos trabalhar na musculatura, aí nós utilizamos vários tipos de ponto. Pode ser o ponto simples, pode ser o ponto em U. Quando existe um sangramento, muitas vezes damos um ponto em X. Usamos fios absorvíveis quase sempre. Mas precisamos também saber se a gente quer manter aquela musculatura fixa a um determinado local. Cirurgia plástica faz muito isso, então quando isso acontece, é preciso usar um fio inabsorvível. A espessura desse fio vai ser escolhida de acordo com a tração. Quando a gente faz sutura aponeurose, então a gente usa quase sempre o ponto contínuo, pode ser um contínuo intercalado, e pode usar também fios absorvíveis e não absorvíveis. A preferência é para o fio não absorvível, no caso de um calibre mais grosso, 0 até mesmo 1. Os fios não absorvíveis, como prolene ou mesmo nylon, eles oferecem maior resistência. Entretanto, se a aponeurose é uma área de pouca tensão, como na incisão da cesariana, então podemos usar os fios absorvíveis, porque eles serão absorvíveis com 2 ou 3 meses, quando a área já está completamente cicatrizada. Então, se você gostou dessa parte 1, você dá um like, se inscreve no canal e logo a seguir você pode assistir a parte 2, que vamos falar mais especificamente sobre suturas e comentar as principais falhas das suturas.